Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton, que bom estar com você nesse período do isolamento social, da Covid-19. Então, muito obrigado por estar ouvindo o nosso podcast. Você, casal, que pensa fora da caixa. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre um tema que eu imaginei que eu não iria falar, Eu iria falar sobre relacionamento, sobre casais, sobre sexualidade, mas surgiu uma informação muito importante, algo que eu já havia previsto junto com os nossos alunos, E é importante você entender do que eu estou falando. Saiu agora uma matéria, no dia 24 de março, referente ao Covid-19 na China, certo? O que acontece? Após o confinamento, a cidade na China ela registra recordes de pedidos de divórcio. Essa matéria ela foi vinculada, ela está sendo vinculada pela BBC Brasil e também pelo G1 e também por outros veículos de comunicação. E o que é importante nós vermos isso, A China, o município que eu estou dizendo é Xi'an, da China, e ele saiu agora de quarentena e automaticamente muitos casais lotaram os cartórios solicitando o divórcio nas últimas semanas. E é muito engraçado isso, Everton, mas será que isso pode acontecer no Brasil? Bom, a gente não tem ainda países, tirando a China, que saíram da quarentena, saíram desse período de isolamento social, certo? Então a gente não sabe. O que dá para entender, que é algo que eu já havia previsto, até gravei um podcast sobre isso, falando dos problemas que nós, como casal, você, eu, qualquer outra pessoa, podemos enfrentar nesse isolamento social. Porque o isolamento social ele vai deixar 24 horas por dia você em contato com o seu parceiro ou sua parceira. Então, o que eu já imaginava e eu acredito que deva ter acontecido na China, certo? Primeiro, ao passar muito tempo juntos, problemas que já existiam tornam-se maiores, tornam-se mais graves, Saiu até uma matéria agora no Brasil que os casos de violência doméstica aumentaram após o período do isolamento social. Então, olha só. Então, isso é muito importante porque a gente precisa entender que todo relacionamento bom ou ruim vai passar por um período forte de testes nesse período de isolamento social. Então, ninguém está isento desse problema. Everton, mas por que isso aconteceu? Na informação que a gente tem, no caso da China, certo? Então, a notícia, nessa matéria, está falando exatamente que o número de divórcios bateu os recordes, certo? Muitos casais, assim que terminaram o período de isolamento social, buscaram os cartórios e o que a maioria estava dizendo que por conta do estresse de estar sobre o mesmo teto, o estresse econômico, porque também isso não é só a convivência, mas também tem o estresse econômico, porque às vezes o parceiro perdeu o emprego ou não sabe, ele é autônomo, a parceira, e isso gera um estresse familiar muito grande. E muitos casais não estão preparados para poder lidar com essa situação. Então, e essa matéria, que você pode até buscar na internet, onde Xi'an, que é uma cidade na China, que teve recorde de pedidos de divórcio após esse período de quarentena, mostra para nós o quão frágil são os relacionamentos. Nem todo mundo tem um relacionamento forte. Lógico que a gente precisa levar em consideração que muitos casamentos que sobreviverem a esse período de quarentena vão seguir mais fortes, isso sem dúvida nenhuma. Então a questão é, Everton, mas como que eu faço para evitar, então, essa questão do isolamento social prejudicar o meu relacionamento? A primeira coisa é saber conversar, o diálogo é imprescindível. Então, quando a gente fala de diálogo, parece meio clichê, Todo mundo fala, não, você precisa conversar com seu parceiro, você precisa ter diálogo. Mas é uma coisa
óbvia. Eu já atendi diversos casais onde eles não têm diálogo e muitas vezes não tem intimidade no casamento. É casado há 5, 10 anos e não tem intimidade no casamento por conta da falta de diálogo. Então você que está ouvindo esse podcast nesse momento de quarentena, está buscando informação de como melhorar e manter o seu relacionamento estável, né, e sair até mais forte nesse período de isolamento social, o que a gente pode aprender, nesse caso na China, é que algo real. Então não é algo que a gente vê, aconteceu lá e não vai acontecer aqui. Não necessariamente. Algo que aconteceu lá, foi o primeiro país a sair desse período de confinamento. Então a gente não sabe como os países da Europa, os países das Américas vão reagir, os casais vão reagir a isso. E a gente precisa entender que durante 24 horas, no mesmo teto, ou seja, você não tem o que falar, você não tem o que fazer. Então, problemas que já existiam se tornam piores se não houver o diálogo. Problemas que não existiam passam a existir, porque o estresse do confinamento, do isolamento social, né? O estresse da questão financeira, da incerteza do amanhã, da incerteza do profissional. Às vezes o parceiro já foi demitido, a parceira foi demitida e o casal vira aquele estresse todo. O que eu posso dizer para vocês que estão ouvindo esse podcast? Primeira coisa, converse com o seu parceiro e entenda que essa situação não depende de você e não depende do seu parceiro para se resolver. São problemas que têm âmbitos maiores, então você precisa ter calma, ter paciência, conversar e procurar uma coisa que eu falo para vocês, reagir de forma ponderada. O que eu vejo muitas vezes, e eu até atendi algumas pessoas, onde o parceiro se tornou mais explosivo, a parceira se torna mais explosiva e acaba brigando por qualquer coisa. E eu falo para vocês, isso não ajuda. Porque esse período de confinamento vai agravar, porque você tá ali 24 horas, você não tem como jogar essa energia para fora. Então você acaba jogando essa energia no parceiro ou na parceira. Então o diálogo é importante? É clichê? Mas tem que conversar, mas não é conversar brigando, mas é conversar ponderando, né? Ser polida na hora de passar as informações, na hora de discutir um assunto, que seja financeiro, que seja, olha, nossa, você joga tudo ali, você deixa jogado? Calma, senta, conversa, há o diálogo, mostra a sua insatisfação para o parceiro ou para a parceira, mas procura a ter uma reação menos explosiva nesse momento da quarentena, do isolamento social. Por quê? Quanto mais explosivo for a sua reação, maior vai ser o agravamento de problemas que já existem e problemas que não existiam que passam a existir. Porque você acaba procurando chifre na cabeça de cavalo, esse é o ditado, né? Então, a gente vê nesse período, aí na matéria que eu estava lendo no G1, na BBC Brasil, que realmente, após o confinamento, certo? A gente tem aí um aumento muito grande de divórcios nas últimas semanas na China. Isso pode ser o começo nos países da Europa, nos países das Américas, isso pode acontecer, certo? Mas eu acredito que se você tiver o devido cuidado, porque não é a quarentena e o isolamento social, a gente tem vários aspectos. Eu não estou falando sobre o aspecto financeiro, socioeconômico, né, aquela coisa. Não, eu estou falando do relacionamento. Por quê? Porque você está em quarentena para ajudar, né, a controlar a disseminação do vírus, para ajudar o próximo, para você não se contaminar, as pessoas do grupo de risco, legal, mas também você precisa pensar no seu relacionamento. Você que tem filho, filha, né, buscar a hegemonia com os filhos e também com o parceiro ou com a parceira, porque às vezes acaba esquecendo do outro e acaba passando a quarentena. A distância se agrava mais, porque já havia uma distância, essa distância se agrava muito mais e tende, após esse período de quarentena, aí tem que se tomar uma decisão, porque ficou insustentável esses últimos 30 dias, a gente não sabe quando vai acabar esse período de isolamento social, e durante esse período ficou insustentável o nosso relacionamento, agora tem que separar, não vejo a hora de acabar para separar. E vai acontecer, infelizmente vai acontecer. Agora, você que está ouvindo esse podcast, que pensa fora da caixa, você pode prevenir esse tipo de problema, né? Porque você pode aí ter mais diálogo, mais compreensão,
Entender que essa situação não está sob seu controle 100%, você pode controlar uma parte, mas a grande parte você não pode controlar, e que seu relacionamento ele pode sim ter um cuidado especial. Quando você for expor um aspecto que você não gosta, que você discorda, procure fazer isso de uma forma polida, uma forma com cuidado, uma forma sem ser agressivo, sem ser agressiva, sem, né, gerar um desconforto neste momento é diferente, porque quando você gera um desconforto e você vai trabalhar e depois à noite, desculpa, foi mal, agora você não tem essa opção. Você gerou um desconforto e aquilo vai ficar o dia inteiro, 24 horas, porque a pessoa tá ali. Aí um vai pro quarto, um vai pra sala, deixa de se falar 1, 2, 3 dias, na hora que vê o relacionamento já foi pro buraco. Que esse não é o objetivo principal, né? Não é simplesmente manter a sua saúde e acabar com todo o resto. Né? Então você também precisa pensar no seu relacionamento. Everton, quer dizer então que pode acontecer? Pode, a gente já tem casos desses na China. Então, Xian, que acabou de sair do período de isolamento, de quarentena, teve um aumento muito expressivo do número de divórcios. Os cartórios estão lotados fazendo sobre os divórcios. Então, peraí, o que se passou desse período de 40, quase 50 dias de quarentena nessa cidade? Então, você aqui no Brasil tem a chance, é isso que é importante, nós temos a chance de aprender com os casais da China. Então, você quer evitar isso? Então, vamos trabalhar, vamos ser mais responsáveis, tomar mais cuidados na hora de expor as ideias, não ser agressivo, ter mais diálogo. Se não concorda, vai explodir? Respira, sai um pouco de perto, vai ouvir uma música, vai assistir um pouco de TV, depois volta, olha, não gostei do jeito que você falou, não concordo, mas procura ser um pouco mais assertivo nessa parte, porque você precisa entender que esse processo de isolamento social ele vai acabar, uma hora ele acaba. E quando isso acabar, como vai estar o seu relacionamento? E que maneira você vai sair com o seu relacionamento? Seu relacionamento vai estar de que forma? Vai estar destruído ou fortalecido? Então, Everton, qual é a sua dica? Primeiro, mais diálogo. Segundo, ser polido nas respostas. Procure ser menos, o mínimo do mínimo agressivo, se possível nada. Diálogo, com calma, conversa. Vai explodir, respira, sai de perto. Por quê? Porque é um momento tenso para todos. Às vezes seu parceiro tá tenso por causa do trabalho, sua parceira tá tensa por causa do trabalho, por causa dos filhos. Então, tudo isso é um agravante. Agora, não justifica ter sucesso nesse período de isolamento e um fracasso no seu relacionamento. Na minha opinião, não justifica. Eu acredito que dá sim para fazer os dois. Everton, realmente eu não quero mais. Tá bom, ótimo, é um direito seu. Porém, se você realmente quer manter o seu relacionamento e sair desse período de isolamento mais forte, essas são as dicas. Converse mais, não torne as ações, respostas explosivas, agressivas, porque isso tudo vai agravar, e principalmente porque você não tem como espairecer. Você não tem, eu vou sair pro meu trabalho, eu vou pra academia, depois eu volto e a gente conversa. Não, você vai ter que ficar em casa. Então aquilo fica remoendo o tempo inteiro. Então não é interessante. Então vamos usar o nosso exemplo da China, né, o exemplo que a gente vê na China, para nós. Então você que está ouvindo esse podcast, procure salvar, além da sua saúde, salvar o seu relacionamento. Porque quando passar, e aí? O seu relacionamento tem que sair mais forte e não destruído, certo? Então, Everton, eu quero ler um pouco mais sobre essa matéria. Procura no site da BBC Brasil, essa matéria saiu de 24 de março, certo? Então mostra aí alguns números sobre da China, que eu não vou falar agora, né? Números de divórcios dos últimos anos e o quanto isso está aumentando e quanto isso aumentou agora. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso. A informação sempre é a melhor ferramenta, a melhor arma para nós melhorarmos, né? Então procure essa informação. Everton, eu não sei como agir, eu tenho muita dificuldade, eu não sei como ser menos explosiva, eu não sei ser menos explosivo, eu preciso de ajuda. Então, procure um especialista da saúde e bem-estar do casal na sua cidade. Como agora você não pode sair, procura online, procura pela internet, tem os consultórios virtuais que os especialistas da saúde e bem-estar do casal podem te atender, eles vão te atender. Muitos especialistas estão realizando os atendimentos de forma gratuitos para poder ajudar os casais a superarem essa fase de isolamento.
Então, tem dúvida, não sabe como lidar, não sabe o que fazer durante algumas dicas de como fazer para poder ocupar o tempo do casal e aproveitar e melhorar e fortalecer o relacionamento, procure o especialista da saúde e bem-estar do casal. E também uma dica, siga nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, no nosso Facebook, que lá nós vamos passar várias dicas para vocês sobre o que fazer durante esse período de quarentena, de isolamento social, para fortalecer algumas atividades, algumas dinâmicas, para que vocês possam aí superar. E entenda uma coisa, Everton, quer dizer que se eu fizer mais sexo vai melhorar? Não, não funciona assim. Eu acho que o sexo é consequência do seu relacionamento estar bem. Então, antes de pensar que o sexo vai resolver, como a gente já ouviu aí em algumas situações, não pense isso. Pensa que o seu relacionamento, a sua vida afetiva, o vínculo afetivo com seu parceiro ou sua parceira, ele tem que estar sólido, porque o sexo simplesmente é consequência de um bom relacionamento, certo? Então, não entre nessa linha, não, porque eu vou usar um produto, eu vou fazer isso, vai melhorar. Não vai. Então, o legal é você fortalecer o seu relacionamento, a sua convivência com seu parceiro ou sua parceira, porque o resto vem em conjunto. Então, tem dificuldade, não sabe o que fazer, está perdido no seu relacionamento agora, perdido, procure um especialista da saúde e bem-estar do casal na sua cidade, na internet. Eles atendem pelo consultório virtual, alguns estão atendendo de forma gratuita, eles vão poder te ajudar a melhorar cada vez mais o seu relacionamento, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Aí é um podcast um pouco diferente, quando a gente está falando sobre uma matéria, uma notícia que é importante e tem muito a ver conosco, que estamos preocupados com nossos relacionamentos. Então, vamos olhar para a China, ver esse número recorde de pedidos de divórcio e vamos fortalecer os nossos relacionamentos aqui no Brasil para que isso não aconteça e que a gente saia muito mais forte, muito mais unido com os nossos parceiros e parceiras, certo? Bom, realmente espero que vocês tenham gostado. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, curta o nosso podcast, acompanhe nossas redes sociais, nas principais plataformas nós estamos, na Apple Podcasts, do Spotify, no Deezer, no SoundCloud, então nós estamos aí nas principais plataformas, você pode nos ouvir, tem várias temporadas, então nesse período de quarentena e de isolamento social, curta nosso trabalho, mande as suas perguntas através do nosso WhatsApp, 1999-260-3307. Se você quiser perguntar alguma coisa, quem sabe o seu questionamento pode tornar um tema do próximo podcast. Combinado? Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa? Para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação: Everton Moreira.